Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do marco do direito empresarial, falando especificamente sobre a lei de falência e recuperação judicial, a lei 11.101 do ano de 2005. Já trouxemos um primeiro momento uma noção introdutória, já ventilamos o processo falimentar e agora estamos no procedimento propriamente dito, onde vislumbramos uma petição inicial, ou seja, apremiar os elementos necessários para a sua realização, pontuamos as formas de defesa do devedor falido, falamos da sentença, principalmente da sentença declaratória de falência, e lembrando-se sempre daquilo que é necessário para a sua existência e também, de igual maneira, acerca dos efeitos a ela atinentes. Falamos ainda sobre a arrecadação dos bens, falamos no tópico de número 3.5 sobre a ineficácia subjetiva ou objetiva, lembrando que também recebe o nome de revogação, e ainda trouxemos a ação revocatória. Estamos agora no 3.6 falando da verificação dos créditos. Lembrando que a verificação dos créditos ela pode ser vislumbrada, trabalhada em dois momentos. Um primeiro momento, que diz respeito à habilitação desses créditos, e um segundo momento, que diz respeito ao que é a impugnação. Tudo bem, mais do que sofar so good. A etapa de habilitação eu trabalhei no bloco passado. Eu expliquei para vocês que uma vez surgindo essa sentença declaratória de falência, o devedor ou falido, ele tem um prazo de 5 dias para apresentar o que é uma lista de credores, Tudo bem, acontece que muitas vezes, como esse prazo é um pouco exíguo, esse prazo é um pouco corrido, esses devedores falidos, eles deixam algumas informações de serem trazidas, Ele deixa, na verdade, de colocar todos os credores ou até mesmo pontua alguns créditos de maneira equivocada. Isso pode acontecer, razão pela qual, então, nós temos aí o prazo de 15 dias para que outros credores se habilitem ou até mesmo para que outros credores pontuem esses eventuais equívocos, Ou seja, com relação aos créditos aí previstos com os créditos aí com relação, já trazidos pelo devedor. Feito essa habilitação, dentro do prazo de 15 dias, o administrador judicial deverá fazer o que? Uma nova lista de credores. Essa nova lista de credores aí um prazo de 45 dias. Tudo isso que eu trouxe para vocês, pelo menos no bloco passado, está esculpido, está talhado no artigo 7º, parágrafo 1º e artigo 7º, parágrafo 2º, ambos do Códex, ambos da lei aí, pelo menos dessa lei específica, que é a lei 11.101 do ano de 2005, que é a lei de falência e recuperação judicial. Tudo bem? Tudo tranquilo. Vamos então para o segundo momento. Lembrando que o movimento é sexy, Segundo momento, ele diz respeito à impugnação. Impugnação, prof? Exatamente, impugnação. Qual que é o detalhe, gente? O detalhe é o seguinte, nós sabemos que o devedor, muitas vezes, ele pode se sentir insatisfeito com essa nova lista de credores, Ele pode, na verdade, acreditar que os valores que foram agora apontados são valores incondizentes, que ele também não deve. Razão pela qual, com essa nova relação de credores, essas pessoas que se sentiram, obviamente, prejudicados, elas terão um prazo de 10 dias para entrar com essa ação de impugnação. Lembre-se sempre que aqui o rito também é um rito com Padre Washington. É um rito ordinário, Tudo tranquilo, tudo sossegado, Ou seja, sem grandes entraves, sem grandes dificuldades. O que é importante dizer aqui? É só o devedor que tem a legitimidade? Então, vamos puxar um outro tópico. Legitimados. Quem que pode fazer essa propositura dessa impugnação dentro do prazo de 10 dias? Lembrando que isso está no artigo 8º da Lei 11.101 do ano de 2005, Então, primeiro detalhe, o próprio devedor, ele pode. O próprio devedor pode, uma vez que, aumentando aí a lista de credores, ele deverá pagar mais. Então, o devedor sempre será aquele maior interessado para essa eventual impugnação. Mas não só ele, são pelo menos outras 3 pessoas. Então, ao todo, são 4. Quando a gente fala dos legitimados para impugnar, coloquem então um chifrinho, coloquem então um tridente, puxem um rabinho, porque é capiroto, porque é do tinhoso. Então, além do devedor, podemos esculpir com vocês os sócios. Os sócios também podem? Podem, Porque os sócios também, muitas vezes, também deverão arcar com essas despesas. Além dos sócios, quem mais que pode? O Ministério Público. O MP pode? O MP é o mero palpitador, MP é muito participativo. MP, mero palpitador. MP, muito participativo. Participa quase sempre, Quase, como diria Severus Snape no seu leito de morte. Participa quase always. Tudo bem, então já foi aí o devedor, já vimos o sócio, já vimos o MP. Quem que é o quarto? O quarto eu quero que vocês coloquem um asterisco. O quarto eu quero que vocês puxem aí, alguns grifos. Coloquem 3 grifos para aqueles que não tiverem marca-texto. Porque 3 é mágico, porque 3 é holístico e isso aqui é importante. A próxima pessoa que pode impugnar são os próprios credores. Os próprios credores, exatamente, gente. Os próprios credores também podem impugnar essa nova lista.
Sabe por quê? Porque mais para frente, pelo menos alguns blocos adiante, nós veremos a lista de habilitação dos credores, né? Ou seja, nós veremos a ordem desses créditos e a ordem que os créditos deverão ser pagos. Ocorre que muitas vezes, surgindo novos credores que agora se habilitaram, aquela pessoa que receberia, ou seja, antecipadamente, já receberá abaixo na lista. Então, para ela, muitas vezes, surge esse interesse, haja vista que, recebendo abaixo, ela pode, muitas vezes, nem mesmo receber, porque o dinheiro acaba, né? O dinheiro, ele evapora, o dinheiro vira areia, como diria Thanos, né? Ou seja, desaparece, né? Dinheiro na mão é vendaval, é vendaval, né? Ou seja, desaparece. Que loucura, prof. Que sentido interessante. Tudo bem, tudo tranquilo. Então, nós temos aí o prazo de 10 dias para impugnar, falamos aí esses legitimados para essa eventual impugnação. O que acontece? Acontece que, passado o prazo, né, o juiz deverá valorar e deverá fazer essa valoração, né, homologando essa lista. Uma vez homologada a lista, nós teremos o quê? Nós teremos o quadro geral de credores. Notem que para essa decisão transitada em julgado, né, acerca dessa última impugnação, ou seja, tem que valorar todas as impugnações para fazer o quadro geral de credores, não cabe nenhum recurso, não há essa previsão em lei, tudo bem? Não temos, então, a possibilidade de recorrer de eventual, né, aí, decisão do juiz nessa situação, quando ele formata esse quadro geral de credores. Notem aqui uma observação, um OBS que eu acho muito legal. Qual que é o OBS? A possibilidade, gente, de uma habilitação, que a gente até brinca, né? A gente fala assim, Rubens Barrichello. Por que Rubens Barrichello? Porque começa com R. E também porque ela chama de retardatária, né? Ou seja, a gente sempre brinca que o Rubinho, ele era aí meio atrasado, né? Dentro das pistas de Fórmula 1. Brincadeira, né? Ou seja, o maior piloto com a maior quantidade de corridas dentro da Fórmula 1, ou seja, se ele ficou tanto tempo assim, significa que ele era extremamente capacitado e vários vices, né, vices-campeonatos. De qualquer maneira, o que é importante trazer, o que é importante trabalhar aqui dentro, né, a habilitação retardatária, ela é possível? Sim, ela é possível. Podemos falar que ela é tipo Bros. Sim, 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 né, ela é possível, por isso que Bros era mágico, falava 3 vezes. Só que essa habilitação retardatária, ela tem até um momento para que ela ocorra, até porque, né, a gente sabe que se a gente deixar esse prazo extremamente aberto, né, traremos aí uma insegurança jurídica. Então temos um prazo final, temos um prazo fatal, tudo bem? Qual que é o prazo fatal? O prazo fatal seria até a homologação, né, pelo juiz do quadro geral de credores. Uma vez ele realizada essa homologação, né, aí não há mais nada o que fazer, aí já era Jorge Mateus, aí já era Charlie Brown, né? Até porque o direito não socorre aos que dormem, até porque camarão que dorme a onda leva. Que interessante. Isso que eu tô falando para vocês tá no artigo 10, parágrafo 5º. Então, o artigo 10, parágrafo 5º, ele vai trazer justamente essa possibilidade de uma habilitação retardatária. Tudo bem? Tudo tranquilo, prof? Entendi. Só que aqui eu tenho que puxar um outro adendo. Um outro adendo, prof? Que loucura! Então, coloque aí uma observação 2. Qual que é a observação 2? A seguinte, gente. Eu falei para vocês que na habilitação, o sujeito, ele não precisa pagar. Na habilitação, o sujeito, ele não tem custas, não tem nada, porque essa habilitação, ela se materializa, ela se realiza, né, de maneira administrativa. Se ela se dá de maneira administrativa, em outras palavras, em outros dizeres, não haveria aí custas e nem haveria necessidade de uma eventual capacidade postulatória. Isso nós trouxemos para vocês no bloco passado. Tudo bem, tudo tranquilo. Só que dentro desse bloco, eu quero ventilar uma outra coisa importante com vocês. O que você quer ventilar nesse bloco? O seguinte, gente, aqui, essa habilitação, ela já não é mais administrativa. Por que não é mais administrativa? Porque o sujeito, ele perdeu o prazo. Tanto que ele está fazendo a habilitação de forma retardatária, de forma, ou seja, né, que a gente pode falar, atrasada. Então, se ele está realizando de maneira atrasada, ele vai ter aí um certo prejuízo. E qual que seria o prejuízo aqui? Aqui, essa habilitação retardatária, ela vai ser recebida como se fosse uma ação. E justamente, como se fosse uma ação de impugnação, para ser mais específico. Justamente em razão disso, né, deverá aqui, sim, ter um advogado para tanto, então vai ter a necessidade de uma capacidade postulatória e além disso, né, além obviamente da capacidade postulatória, terá sim a necessidade do pagamento, do adimplemento de algumas custas. Dito isso, terminamos então com vocês o 3.6, que diz respeito justamente à verificação dos créditos. Lembrando que essa verificação dos créditos pode ser tanto na fase de habilitação quanto no segundo momento, que é o momento de impugnação. No próximo bloco, né, que nós veremos, falaremos sobre a
avaliação e realização do ativo. Essa avaliação e realização do ativo, que veremos no próximo bloco, ela acontece, se prefaz, de maneira conjunta, né? Conjunta justamente com essa verificação. Então, por isso que nós trabalhamos elas sempre, né? Zusammen, sempre together. Dito isso, né? Deixo para vocês, uma vez que nós só veremos isso no próximo bloco, um forte abraço e, obviamente, excelentes estudos, gente. Até mais. Tchau, tchau.